conseguir falar dentro de um tempo hábil, eu quero convidar os irmãos para nós lermos também um texto bíblico, para nós ficarmos com a nossa meditação. Está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 11. Nós vamos ler até o 13, diz assim a palavra de Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Vamos para a nossa meditação. Nós vamos falar sobre as qualidades, o perfil do líder eficaz. Na verdade, nós vamos falar sobre algumas qualidades. O Job falou sobre o papel da liderança e nós vamos falar sobre a questão da qualidade, né? E eu quero definir aqui, irmãos, algumas qualidades que eu acredito que sejam importantes para a vida de um líder. E essas qualidades, elas estavam obviamente na vida do próprio Jesus, na vida de Cristo. Então, quais são essas qualidades que devem sobressair na vida de um líder, para que ele possa ser realmente eficaz? A primeira qualidade que eu quero falar aqui chama-se integridade. Um líder não pode ser um líder eficaz se não tiver integridade, se não for uma pessoa íntegra. Essa é a qualidade que faz com que as pessoas acreditem em você. Ou seja, é aquilo que faz com que as pessoas tenham confiança no líder. Nós jamais acreditaremos em alguém que nós não confiamos. Né? Se você não confia, como você vai poder acreditar? Como é que um líder ele pode passar confiança se ele não é íntegro? A integridade fala muito a respeito do caráter da pessoa, né? De quem você é, na verdade. João Adair, ele diz em um dos seus livros de liderança, que a liderança que não é baseada na integridade, ela está fadada ao fracasso. É como você construir uma casa sem alicerce. Ou mais cedo ou mais tarde vai aparecer as rachaduras. E assim é a vida também da liderança, que não está fundamentada na questão da integridade, né? Definindo a integridade seria inteireza pessoal e moral. A liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Sempre vai entrar em colapso e geralmente mais cedo do que se pensa. Então, o quanto é importante nós termos, na verdade, essa qualidade, né, de caráter. E isso aqui, irmãos, o caráter, a integridade é algo que muitas vezes muitas pessoas confundem, né, integridade, caráter com reputação. E é duas coisas diferentes. Reputação é o que todo mundo vê. Caráter é aquilo que Deus enxerga. Porque a pessoa que confunde caráter com integridade, ou seja, integridade com apenas essa forma de reputação, às vezes vive uma vida aparente. A vida para que outros vejam. Mas a integridade é aquela que Deus vê. É como disse um determinado escritor, que as pessoas que se preocupam apenas com a questão
externa, né? Com essa questão externa, com os estereótipos, é igualzinho o rio Sena na Europa. Porque diz que o rio Sena, ele é comprido, mas é bem raso. Você consegue atravessar ele com água no tornozelo. Ele diz assim, então, preocupe-se com a profundidade. Deixe que a largura Deus te dá. Que tem muita gente preocupada com a largura, mas está esquecendo da profundidade. São pessoas que têm uma reputação muito grande, quase até nível nacional, mas o caráter é raso. Né? Se nós fôssemos olhar para um lado do ditado chinês, né, Confúcio dizia que a pessoa que tem caráter é igual ao bambu. O bambu, ele demora muito tempo para poder sair para fora. 10 centímetros. Quando o bambu sai 10 centímetros para fora, ele já cresceu 10 metros para baixo. Então tem muita gente que cresceu muito para fora, mas a raiz pequena. Né? Isso é complicado. Então nós precisamos, na verdade, Leroy Ames, ele traduz integridade por espírito de excelência. Ele diz que em meio a um mundo onde tudo é relativamente bom, só conseguimos excelência passando mais tempo com Deus. Então nós precisamos passar um pouquinho mais de tempo com o Senhor. Passar um pouquinho mais de tempo com Deus. Então, queremos ser eficazes, precisamos de estar um pouquinho mais de tempo com Deus. A segunda qualidade que eu quero colocar do líder eficaz chama-se humildade. Humildade. E isso é uma coisa importante. Existe muita gente, irmão, que é muito arrogante, né? E eu falo que quem conhece verdadeiramente o que é ser líder, entende que a humildade, ela é algo importante na vida do líder. Né? Contrário da arrogância. Porque tem líder que é muito arrogante, se acha, né? Como disse a certa feita o Silas Malafaia, em uma palestra dele sobre liderança, ele disse o seguinte, que eu tenho certeza que essa citação de outras pessoas, ele citou, mas é uma citação de outras pessoas, dizem, quer saber quem é a pessoa, dá poder para ela. Às vezes a pessoa é chefe dos carimbadores de papel. Tem um cara que carimba papel lá, aí vai lá e bota como chefe do carimbador de papel. O cara já se acha o top. Né? Uma certa feita, ouvi um pastor falando numa reunião que o diácono dele foi promovido na empresa, a gerente, e quando ele chegou na igreja, chegou um pastor e falou assim, pastor, a partir de hoje não me bota mais para tirar oferta. Eu disse, mas por quê, irmão? Você é diácono. Ele disse, agora eu sou gerente. Eu mudei de nível. Meu nível é outro. Mas você mudou de nível lá na empresa, aqui na igreja você é diácono. Continua sendo diácono, continua fazendo serviço de diácono. A pessoa então se acha, né? Então, quando você recebe uma incumbência, né? Como exercer um cargo dentro da igreja, alguma coisa nesse sentido, não pense que isso fez você subir de nível. Você desceu. Porque quanto mais a árvore dá fruto, mais ela pende os galhos para o chão. Porque eu nunca cheguei num pé de mexerica, cheio de carregado de mexerica, e que ela estava com as varas para cima e as mexericas lá em cima. Ela estava tudo encurvada, né? Ela se dobra. Então esse é o papel. Já foi falado aqui sobre a liderança do servo, o líder servo, e essa é uma realidade. Só consegue exercer a liderança como servo quem verdadeiramente desenvolve humildade. E eu não estou falando isso para os irmãos que eu sou
o suprassumo da humildade. Não, eu estou falando isso porque eu preciso também ser humilde. Eu preciso buscar a cada dia mais a humildade. Nós precisamos cada dia buscar a humildade. Um espírito humilde é a marca registrada da pessoa usada por Deus. Humildade é uma qualidade dos melhores líderes. Observe o conselho do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quer ser abençoado? Seja humilde. Seja humilde. Os líderes só prosperarão se caminharem com esse espírito, o espírito de humildade. O orgulho é uma das principais ferramentas do diabo para manter nossos olhos em nós mesmos e desviá-los dos outros. Quando você olha só para si mesmo, torna-se insensível às necessidades alheias. Você não consegue. O orgulhoso, o arrogante, o soberbo, ele não consegue olhar além do seu próprio umbigo. Ele esquece de olhar para os outros. Isso é uma coisa importante. Nós vamos ver mais algumas coisas aqui. Acaba passando a vida machucando, ofendendo, usando e abusando dos outros. Talvez sem nem sequer ter consciência disso. O fim de tais pessoas é sempre e será sempre trágico. Eu gostaria de ler com vocês segundo livro dos Crônicas, capítulo 26. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E aí você vai ver o que aconteceu. Ficou tão poderoso que no final dos contos o orgulho, né, de todas as suas proezas, de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou, fez com que isso subisse para a cabeça e ele acabou então caindo. Né? A queda dele foi grande. Há um dos reis de Israel, que no fim da sua morte, eu não lembro agora o versículo, mas diz assim, que ele se foi e não deixou de si saudade. Jorão. Ele se foi e não deixou de si saudade, ou seja, morreu, ninguém lembrou do infeliz. Porque ninguém gostava dele. Era como se assim, a pessoa morreu, aí você está encarregado de fazer a lápide do cidadão, aí você escreve a lápide, né, para colocar no sepulcro do cara. Senhor, receba teu servo aí em cima com a mesma alegria que nós despedimos dele aqui embaixo. Porque é forte, né? Porque essa é a característica de quem não é, né, humilde. Os sinais de um bom líder são o desejo de ouvir as pessoas e a ausência do egocentrismo. Né? Essa ausência do ego, de querer ser melhor, de ser maior. Né? Isso é ruim. A falta de humildade. Bom, tem uma terceira característica que talvez algumas pessoas vão franzir a testa, né? Mas eu gostaria de colocar essa característica, né, como também uma parte do líder eficaz. E eu chamo de carisma. E tem pessoas que falam assim, tem alguns escritores que eu já li que dizem assim, que caráter é melhor que carisma. Eu defendo que os dois juntos são importantes. Tanto o caráter quanto o carisma juntos. Não só carisma. Pessoa que tem carisma, mas não tem caráter, não adianta. Mas se você tem o caráter, mas tem o carisma e também tem caráter, é importante. Não é? Como que nós podemos ter carisma?
O Dan Heyland, ele diz assim: preocupe-se mais em fazer as outras pessoas a se sentirem bem em relação a elas mesmas do que em relação a você. Isso é carisma. Eu vou repetir. Preocupe-se mais em fazer as outras pessoas a se sentirem bem em relação a elas mesmas do que em relação a você. Quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa só fala o tanto que ela é boa, o tanto que ela é maravilhosa, o tanto que ela é isso, o tanto que ela é aquilo, as outras pessoas não sentem prazer em conversar porque as pessoas se sentem diminuídas. Porque eu falo tanto das minhas qualidades, tanto do que eu sou, de tanto do que eu faço, de tanto que eu sou isso, que eu sou aquilo, que as pessoas se sentem humilhadas. E elas não querem conversar com você. Porque uma pessoa que age dessa forma, ela faz com que as pessoas se sentem mal em relação a ela. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Isso é uma questão interessante. Já foi falado aqui que nós precisamos ver o melhor das pessoas. É conseguir olhar para elas e conseguir enxergar alguma coisa boa. Uma certa feita alguém falou assim: rapaz, você é estranho, falaram para mim. Por quê? Porque me falaram que eu era estranho. Porque no passado algumas pessoas queriam arrancar minha cabeça. Assim, vamos dizer assim, arrancar a cabeça mesmo. Chegou a falar para mim mesmo: se eu pudesse, eu arrancava sua cabeça. E aí, eu colocava sempre essas pessoas perto. Por quê? Mas por que colocar perto? Primeiro porque é melhor você colocar o inimigo perto de você do que longe. Porque perto de você está vendo o que ela está fazendo. E mesmo essa pessoa não sendo lá tão amigável, tinha qualidades que eram maravilhosas. Então essas pessoas ainda tinham de alguma forma, poderiam ser usadas por Deus, não é? De alguma maneira. Servir o reino com as suas qualidades, apesar dos defeitos, mas tinha qualidades tais que os defeitos eram praticamente imperceptíveis. E quando você faz isso, você não consegue trabalhar no sentido da rivalidade, de ter medo, como já foi falado aqui, de perder posição, de perder cargo, de perder influência. Até porque, irmãos, eu acredito, só retomando aqui, que nós, como líderes, nós influenciamos as pessoas, de modo que, quando você sai da organização ou da instituição, ela continua, ela permanece. As pessoas vão continuar. Porque se você fica numa instituição ou numa organização, e quando você sai, as pessoas saem junto com você, você não influenciou, você traficou influência. Então isso não é influência, é tráfico de influência. Quando o líder sai da organização e a organização afunda porque ele saiu, ele traficou influência. Nós não somos traficantes de influência, nós somos influenciadores. O influenciador, você não pode cortar a cabeça de toda pessoa que não gosta de você. Você não pode cortar a cabeça de todas as pessoas que se levantam e dizem assim: eu vou ser uma pedra no seu sapato. Eu vou te perseguir. Você não pode cortar a cabeça dela. Eu disse para essa pessoa assim: olha, irmão, eu prefiro ter um amigo escorpião do que um amigo morcego. Mas por quê, pastor? Porque o escorpião, eu sei a natureza dele, eu sei o que ele é. O morcego, eu não sei se ele é passarinho ou se ele é rato. Pelo menos o morcego, o escorpião, eu sei o que é. Você vai cortar na cabeça do primeiro? Não. Não vai. Jesus não cortou a cabeça do Judas. Ainda chamou o cara de amigo ainda. Lá no jardim. Chamou ainda de amigo, aqui vieste. Ainda deixou-se ser beijado por ele. Então, se você é líder e você não sabe lidar com os contrários, porque seu carisma está ruim. Você precisa melhorar isso, nós precisamos melhorar isso. Até porque nós também não somos tão bonzinhos assim. Eu já disse isso aqui, eu repito isso, e sempre vou repetir isso aqui, irmão. E isso eu falo pelo exemplo. Eu falei assim: Senhor, por que o Senhor coloca tanta gente no meu caminho que é ruim,
casca grossa, carne de pescoço. Aí Jesus falou assim, sabe por quê? Porque você é tão casca grossa e tão carne de pescoço quanto elas. Você pensa que está suportando elas, elas também estão te suportando. É por isso que elas estão perto de você, para afiar você, para deixar você bem. É igual a faca e a pedra. A faca gasta na pedra e a pedra se gasta na faca. Os dois vão sair diferentes, tanto a faca como a pedra. E assim é a vida dos amigos, dos irmãos. Você não é só afiado para as pessoas que gostam de você, você é afiado por aquelas que não gostam, que são contrárias às suas opiniões. Então, o carisma se dá em você, às vezes, olhar isso, né? Fazer as pessoas se sentir bem. Muitas pessoas acham que o carisma é algo místico, quase indefinível. Pensam que ou se nasce com essa qualidade, ou nada feito. Isso, porém, não é verdade. Carisma, dito de forma simples, é a habilidade de atrair pessoas para si, e, como outros traços de caráter, ele também pode ser desenvolvido. É estar de bem com a própria vida. Para desenvolver essa qualidade, ame a vida. Não seja um crítico ácido das pessoas. Procure despertar nelas o que há de melhor. Dê esperança às pessoas. Ao invés de ser um cético, frio e calculista, compartilhe a si mesmo. Compartilhe a si mesmo. Charles Schwab, um industrial, ele diz o seguinte: estou para conhecer um homem que, por maior que seja a sua posição, não tenha feito um trabalho melhor e com maior empenho sob uma atitude de aprovação do que sob uma atitude de crítica. Ao se tratar de carisma, o fundamental é preocupar-se com as outras pessoas. Não fique tão preocupado consigo mesmo. Porque, na verdade, a Bíblia diz assim, que não é aprovado aquele que se louva a si mesmo, mas aqueles que os outros o louvam. Quarta característica do líder eficaz. Talvez algumas pessoas também não concordem muito com isso. Chama-se competência. E eu vou usar aqui uma frase do John Maxwell. Vou citar aqui também o John Maxwell. Ele é um grande mestre na área de liderança. Ele diz assim: a competência vai além das palavras. Consiste na habilidade do líder de expressá-la, evidenciá-la e aplicá-la de modo tal que os demais reconheçam que o líder está ciente de sua própria competência e que eles desejam segui-lo. É mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo para você. Um determinado professor de criança, entre 5 e acho que 9 anos de idade, esses pequenos, ele foi convidado para dar uma aula para essas crianças. E ele então, para poder impressionar as crianças, ele colocou por debaixo da camisa, né, ele botou, como camiseta, debaixo da camisa, ele colocou uma camisa do Superman. Aquele S, bem grandão assim. E aí ele colocou a camisa, a gravata e o terno e foi para dar aula para as crianças. Quando as crianças chegou lá, quando ele chegou e as crianças ouviram de gravata, ficaram meio assim, e ele de repente já falou para as crianças assim, só para chamar a atenção: vocês sabem quem eu sou? As crianças: não! Ele disse, aí ele abriu o paletó, fez igual o Clark Kent, abriu o paletó, tirou a camisa, a gravata, um S no peito e disse: eu sou o Superman. Aí um molequinho de 5 anos levantou e falou assim: você é quem? Ele disse: o Superman. Disse, então faz o seguinte, sai voando dessa janela aqui e prova pra gente. A criança de 5 anos pegou ele no pulo. Não basta dizer que é, você tem que provar que é. Essa é a questão. É preciso provar que é, não apenas dizer. A competência é provada. Não apenas dita, eu sou... Não, é provado. Os trabalhos, enfim, é como diz um determinado
escritor, né? E o verdadeiro obreiro é forjado no fogo das provações. Não tem para onde você correr. Todos nós admiramos pessoas que demonstram competência, sejam exímios artesãos, sejam atletas de projeção mundial, sejam empresários bem-sucedidos. A gente admira. Para ser competente, você não precisa ser nenhum cara da mídia aí, né? Nenhum Bill Gates, por exemplo, não precisa. Você precisa sim, é de estar sempre pronto. Para quê? Para agir, continuar melhorando, sempre, continuar aprendendo, concluir o que começou com excelência, e tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, conforme a palavra de Deus o determina. Em quinto lugar, a quinta característica chama-se comprometimento. Quanto nós estamos comprometidos com a obra de Deus? Quanto você está comprometido com aquilo que você está fazendo com os seus liderados? O líder eficaz precisa ter comprometimento. Ainda citando o John Maxwell, o Joab até citou ele também, eu gosto muito dele também. 21 qualidades de um líder, no livro dele, ele fala assim que existem 4 tipos de pessoas no tocante ao comprometimento. 4 tipos de pessoas no tocante ao comprometimento. A primeira pessoa que ele fala é os evasivos. Pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. Não se comprometem com nada. Não quero nem saber, não estou nem aí. Não tem objetivo nenhum, não se compromete com nada. Eu quero ficar de boa. É mais ou menos esse tipo de pessoa. Não dá o sangue, não veste a camisa. Os reticentes é o segundo tipo. Pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso têm medo de se comprometer. Não se compromete por quê? Porque tem medo. O medo, irmãos, é um mal na vida do líder. Porque sempre vai fazer com que ele perca grandes oportunidades, que procrastine, que toque para frente muitas coisas, muitas oportunidades que ele poderia aproveitar, mas não aproveita por causa disso, né? Ficam sempre reticentes. Os desistentes, pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada fica difícil. A gente costumava chamar antigamente isso aí do famoso fogo de palha. Começa. Pá. Aí não vai mais. Não dá mais. Aí fica chorando, né? Pelo caminho. Pior que tinha o pastor José Silvestre, ele falava que esse tipo de pessoa, no final das contas, né, era de tanto não ver interesse e desanimar com facilidade, se tornava no meio do caminho uma pessoa que era mais ou menos assim como síndrome de galinha de Angola. Já viu galinha de Angola, irmão? Como é que ela canta? Tô fraco. Era mais ou menos assim, a galinha de Angola. Parece esses líderes, né? Que vivem com essa síndrome dessa galinha aí. Os totalizadores, pessoas que definem os objetivos, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Então é esse o tipo de pessoas que nós precisamos ser, os totalizadores, né? Os totalizadores. Precisa se comprometer, ter compromisso. Precisa vestir a camisa. Precisa ir para cima, realmente, acreditar. Naquele livro chamado 7 Leis do Aprendizado, eu não sei se vocês já leram aqui. Quem já leu? Algumas pessoas já leram. Chama-se As 7 Leis do Aprendizado. O autor desse livro, ele fala que ele foi dar aula para uma classe na faculdade e, na verdade, assim, a classe era a pior que existia. A pior classe que existia. E quando ele foi para dar aula para essa classe,
O diretor chegou e falou assim, olha, você vai para a melhor classe. Classe nível 10. Só gente de alta competência intelectual. Os caras são bons. Ali você tem que se esmerar, porque todo mundo ali, sem escapar nenhum, é todo mundo de alto nível. QI, quase 100. O negócio é bom. E ele foi para a sala de aula, para a pior sala de aula que existia na faculdade. Dos mais obtusos possível. E ele foi com a imagem de que era a melhor classe da faculdade. E ele se empenhou para dar aula para os melhores da classe. Final do ano, a classe passou inteira com o maior índice de nota na faculdade em toda a história. O que é isso? É quando a pessoa se compromete em fazer o melhor. Quando a pessoa se compromete a fazer o melhor. Quando a pessoa acredita que está fazendo o melhor, porque acredita que você tem potencial para fazer. Então essa é a característica do líder. E nós precisamos dessa característica. Não pode existir liderança desprovida de comprometimento. O comprometimento nos dá uma nova força. Não importa o que nos sobrevenha, doença, pobreza, desastre, nunca desviamos os olhos do nosso objetivo. McElroy, ele fala o seguinte: o que é comprometimento? Para cada pessoa significa algo diferente. Para o boxeador, é poder se levantar uma vez mais, depois de ter ido ao chão. Para o maratonista, é correr mais 16 quilômetros depois que as forças já se foram. Para o soldado, é chegar ao topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado. Para o missionário, é abandonar o próprio conforto para tornar a vida de outros melhor. Para o líder, é tudo isso e mais um pouco, porque todos aqueles que você lidera dependem de você. Se você deseja ser um líder eficaz, deve ter comprometimento. É o que ensina o John Maxwell. Ele fala o seguinte: comprometimento começa no coração, é provado pela ação. Comprometimento abre a porta da conquista. Que tipo de pessoas nós somos? Temos alcançado nossos objetivos, alcançado tudo que acreditamos ser capazes de atingir? Caso a resposta seja negativa, está nos faltando comprometimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos abençoe. São essas 5 características que eu trouxe trazer aos irmãos, de forma resumida, mas espero que elas sirvam como um parâmetro para nós medirmos a eficácia da nossa liderança. Que Deus abençoe em Cristo, que o Senhor continue dando graça a todos nós, em nome de Jesus. Pastor, nós estamos juntos.